Olá pessoal, então estamos aqui esperando, né, a galera entrar na live, uma live completamente surpresa, hein? Para quem está vendo depois da gravação dessa live, né, um encontrozinho, né, já temos gente entrando na live aqui, né, um encontro de sexta-feira, certo? Infelizmente eu acabei não encontrando vocês no horário que eu tinha prometido, peço desculpas desde já para todos aí que nos acompanham. Eu falei que entraria segunda, quarta e sexta num horário redondo da tarde. Não foi possível hoje, mas eu não queria deixar de vir aqui conversar com vocês um pouquinho, aquela conversinha rápida, aquele drops de Chesterton, né, nesses dias aqui na página da Sociedade Chesterton Brasil. Vocês podem divulgar, falar pro pessoal, tá rolando toda segunda, quarta e sexta tem isso aí. Também o nosso caro Júnior Volcan está produzindo conteúdos, né? Há pouco tempo estava vendo também um vídeo dele que falava também sobre Chesterton, né? Gravado há pouco tempo. Então estamos aí tentando conversar cada vez mais sobre o nosso querido gordo. E aqui dentro do modelo, né? Você já vem a bandeirinha aqui atrás, já sabem, é o nosso projeto Gordo Save the Queen, tá? E eu acho que amanhã vamos conversar um pouquinho. Amanhã será o sepultamento do príncipe Philip, né? E eu acho que isso dá matéria para conversar sobre algumas coisas, não tanto só pela questão, né, de cultura britânica ou da britanicidade, né? Ou seja, né, da anglicidade, da identidade nacional, né, do nosso querido Chesterton, mas também, né, sobre o que simbolicamente pode, né, nos dar a entender ou pode nos comunicar falecimento do príncipe Philip, certo? Que tem várias implicações relacionadas com o, né, eu poderia dizer com o declínio de uma era, tá? E bem ao modo da verdade, eu acredito que, bem ao modo da verdade, é uma expressão horrível, tá, pessoal? A bem da verdade, eu acho que esse declínio é algo que começa a se inaugurar, né, já mais ou menos no momento em que nós vimos ali o surgimento do nosso querido Chesterton. Por que eu digo isso? Não era bem disso que eu gostaria de falar, mas eu acho que vale a pena, né, já largar isso com vocês aqui agora, porque caso, né, no futuro ou amanhã aconteça algo, eu não posso estar aqui com vocês já receberam em algum grau essa breve reflexão sobre esse momento importante. Mas o que? Nós conversávamos há pouco tempo sobre a questão da história inglesa, né, que pode abrilhantar, como nós dissemos, não é necessário que ninguém seja um grande conhecedor de história britânica, né, para ler bem, gostar de Chesterton, mas é algo que enriquece essa leitura. E tem um período, que é o período onde desponta o nosso autor, que é a era dita eduardiana, que é quando ascende ao trono, mais ou menos lá por 1902, né, o rei Eduardo VII, que foi durante muito tempo, semelhantemente ao príncipe Charles atualmente, durante muito tempo príncipe de Gales, né, ainda que o príncipe Charles está mais tempo como príncipe de Gales, que afinal de contas a rainha Elizabeth viveu mais do que todos os monarcas britânicos em quase 1000 anos de história da Grã-Bretanha. Mas a gente pode encaixar que o declínio daquilo que fez, né, a Grã-Bretanha conhecida em todo o orbe, não só como um país produtor de uma cultura insígne, especialmente através da literatura e do teatro, mas especialmente como capitã dos processos, né, econômicos, militares, assim por diante do mundo ocidental, né, o declínio dessa era, em algum grau, começa justamente nesse período, né, na era eduardiana. E ela vai significar, guardadas as devidas proporções, uma espécie de Belle Époque, né, inglesa, antes do cataclisma, né, da nossa civilização, que se inicia no primeiro conflito, né, mundial e depois vai descambar o fechamento desse arco lá no segundo conflito, a partir de 39 até 45, depois a gente vai, né, até agora a gente está pagando a conta, né, de ter topado essas aventuras, né, e do desconhecimento que muitas vezes os grandes líderes têm, né, das consequências, né, globais e históricas daquilo, da sua visão, que muitas vezes é limitada por coisas muito materiais, né, não se iludam, a política no sentido, né, mais palpável da palavra, mais partidário, mais geralmente lida com coisas muito pouco nobres e tem uma visão muito pouco nobre, né? Ainda que seja necessária e assim por diante. Mas, bom, não é esse bem o tema que eu gostaria de falar com vocês. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês volta e meia eu gosto, né, de trazer de novo aqui o Ortodoxia, certo? Um grande livro do Chesterton, e para mim eu considero que para quem gosta de Chesterton, ou para mesmo quem quer trabalhar com estudos chestertonianos, vou chamar assim, estudos chestertonianos,
certo? Mas para quem gosta de Chesterton, gosta do tema Chesterton, eu penso que um dos textos, se não o texto mais fundamental, é a ortodoxia. Porque bem ou mal, né, a bem da verdade, é em ortodoxia que o Chesterton ele sintetiza a sua filosofia pessoal, que ele, né, chega à conclusão que, na verdade, quem a fez, né, foi, né, o cristianismo, né, e a civilização ocidental, certo? Bom, dito isso, existe um capítulo chamado Paradoxos do Cristianismo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão pessoal que eu acabo enxergando, né, o oportuno disso. Chesterton era chamado por muitos de o príncipe dos paradoxos. Na verdade, ele gostava de falar em termos paradoxais. Isso é uma tradição que, para mim, está inaugurada, né, dentro do mundo cristão, já a partir dos próprios evangelhos. Todo o discurso de Nosso Senhor e a sua revelação, né, através das parábolas, que muitas vezes contém em si algumas coisas aparentemente contraditórias, mas na verdade paradoxais. Essa contradição existe simplesmente quando eu tenho uma visão limitada. Agora, quando eu afasto a visão e consigo enxergar o todo, certo? Aí as coisas fazem sentido, porque eu vejo a trama integral, certo? Então eu tenho esse dado na minha frente. E ao longo, né, da tradição retórica, né, da tradição apologética da igreja, muitos outros padres da igreja, santos e assim por diante, acabaram utilizando esse método, pregadores e assim vai longe. Então, o Chesterton está muito bem encaixado dentro de uma grande tradição cristã, né? E eu poderia chamar até dentro da retórica cristã. Porém, talvez mais do que em qualquer outra época, o Chesterton se basear num método, né, de evidenciação e solução de paradoxos pode ser justamente aquilo ao qual o nosso tempo estava necessitando profundamente, certo? A partir do que eu digo isso? Porque nós temos que entender que o nosso mundo moderno, o mesmo mundo contemporâneo, ele não está eivado de paradoxos, na minha opinião. Ele está eivado de contradições, né? Não é paradoxo a jogada. Não é algo que, se eu me afastar, né, procurar uma visão mais ampla daquilo ali, eu vou ter, na verdade, né, uma compreensão ou vou chegar à conclusão de que as coisas fazem sentido. O que eu tenho diante de mim é isso. Uma série de critérios desencontrados e contraditórios entre si, muitas vezes sendo levados em consideração ou querendo ser, né, levados à frente, né, a partir ao mesmo tempo, contrariando ali o princípio da não contradição, né? A ideia de que uma mesma coisa não pode ser duas opostas ao mesmo tempo, certo? Então, a nossa sociedade ocidental, ela tem um discurso, né, que procura justificar uma série de contradições. Essa que é a verdade, não é paradoxo, são contradições que estão presentes aí. Né? Podia citar uma série delas, podíamos citar aí, né, a pessoa que é contra, né, o sofrimento e o abuso dos animais, né, contra o aborto, né, a pessoa que... E vai longe. Eu não vou entrar no mérito porque fatalmente eu vou acabar entrando em algumas visões, né, que ainda estão e são discutidas e assim por diante. E aqui é o seguinte, né, vamos falar do Chesterton. Eu acho que o mais importante é que vocês conheçam ele, né, e a partir deles eu acredito que muitas das coisas que eu exporia aqui, né, vocês vão acabar naturalmente por um exercício, né, de consciência pessoal, que é sempre o esteio, né, da verdadeira democracia. Os homens conscientes e que pensam, né, a partir das grandes aquisições da comunidade civilizacional, mas que pensam com a sua própria cabeça, se unem então para preservar esses valores sempre, certo? A democracia dos mortos, que Chesterton comenta, que é esse respeito dos vivos por aquilo que foi adquirido pelos mortos, que é uma base do pensamento conservador, mas talvez mais conservador do pensamento de bom senso, certo? Mas então, a sociedade tão contraditória, né, Chesterton apresenta algo que vai em algum grau, podemos chamar assim, vai em algum grau, dentro daquilo que parece ser um certo gosto, um gosto do nosso tempo pela contradição. Por quê? Porque podem perceber, né? As pessoas não querem limites, as pessoas não querem ouvir. Cara, até aqui dá para ir, até ali não dá para ir, certo? Não, o cara quer fazer de tudo, o cara quer abraçar céu e terra, o cara quer acender uma vela para Deus ou outra para o diabo, o cara quer subir e descer ao mesmo tempo, o cara quer entrar e sair ao mesmo tempo. E se eu digo para ele assim, cara, a grama é verde e não é marrom, pode ser uma grama roxa, beleza, mas ela vai ser roxa naquele momento, ela não vai ser verde e roxa ao mesmo tempo.
Se eu digo isso para ele, você está cerceando a minha liberdade, você não está usando, né, o vocabulário que eu acho politicamente correto e assim por diante, tá? Então nós estamos presenciando esse tipo de coisa. Então vocês percebem que existe na busca da contradição um desejo não de liberdade, mas de independência. E não de independência de um mero indivíduo, mas independência da estrutura da realidade. E para quem, né, tem uma visão teísta ou religiosa, especialmente cristã, né, católica, é uma independência de Deus. É a mesma coisa lá do Éden, né? Olha, coma a maçã porque vocês serão como deuses conhecedores do bem e do mal. E esses conhecedores do bem e do mal, em grande parte, nada mais é, certo, do que o desejo de determinar o que é o certo e o que é errado. Não é conhecer como se isso estivesse dado, nós agora temos que saber o que é, certo? Isso aí é tranquilo, isso aí é o que nós fazemos na busca pela verdadeira sabedoria, nós queremos conhecer o que é o mundo real, né? Ou sobretudo aquilo que falava o grande, né, Hiponêncio, o grande Santo Agostinho, quero conhecer a Deus e ao homem, certo? Então, conhecer a Deus é a si mesmo, né? Básico isso aí, né? Então, não tem muito mistério. Agora, o drama é outro. Esse pessoal, né, nossos primeiros pais do paraíso, os homens ao longo do tempo, querem dizer, determinar para o seu próprio alvitre o que é o certo e o errado, tá? E, naturalmente, nada mais contraditório. A contradição é quase a consequência necessária. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que eu digo, né, que eu tenho que abarcar todas as susceptibilidades do mundo, eu digo que o certo para você não é o mesmo certo para mim. E muitas vezes a conclusão que eu vou chegar de certo é uma e você vai chegar de outra. E eu quero que as duas coisas estejam certas ao mesmo tempo. Eu não preciso falar do absurdo que é isso, ao mesmo tempo do grande desafio, né? Como chegarmos, né, a uma concepção clara da realidade, ao mesmo tempo sem usar expedientes aí, que eu diria que é uma solução que não é elegante, como dizem os lógicos, né? Não é uma solução elegante, é a ditadura, que é autoritarismo, que é isso e aquilo, certo? Então, é um grande desafio que se coloca a nós como homens contemporâneos, eu diria que em algum grau se colocou para homens de todos os tempos, talvez para o nosso tempo mais dramático que em outros momentos, certo? Mas falando do paradoxo, então, né, Chesterton talvez tenha intuído, ou talvez seja simplesmente um golpe da providência, né, que tomou a vida desse homem e colocou ela no meio de nós aqui para nossa grande sorte. Ó, esses caras vão precisar de ti, cara, vão precisar de um cara como tu. E aí, então, colocou o Chesterton a falar dessa maneira. Porque para uma sociedade que adora uma contradição, eu não posso entregar contradição, senão eu vou estar sendo mais um, né? E como já disse Chesterton, cada tempo é salvo, né, por um punhado de homens, né, que não são atuais, certo? Mas algo que parecendo contraditório, na verdade não é, né? E isso até pode nos lembrar da famosa fábula da fábula, certo? Onde num conto a verdade, né, não é aceita como verdade, não é aceita como acusação, mas acaba sendo aceita como fábula, tá bom? Então, essa sociedade, ela parece que vive na contradição, parece que a contradição é a tônica dela, parece que a contradição é a única dinâmica que ela é capaz de suportar, certo? Por isso vai ter todas as piras, todas as loucuras, cada vez mais sofrimentos psíquicos graçando por aí, né, dos mais diversos, numa sociedade que sofre menos violência do que qualquer outra, que tem mais alimento, mais recursos de saúde, mais estruturas institucionais preservando liberdades e assim por diante de qualquer outra. E é a mais ansiosa, mais assim por diante. Tudo isso que eu tô falando, tá, pessoal, tá eivado de senso comum, certo? E eu sei disso, tá? Eu estou compartilhando com vocês a minha impressão e nada mais. Né? Por favor, não... como é que ele sabe disso? Os dados que ele se baseia, quais estatísticas que não sei o que mais. Galera, se você está buscando isso, despreze meu discurso e ignore, então, numa boa. Eu estou compartilhando com vocês uma impressão, certo? E julguem apenas como isso, como uma impressão. Mas talvez você tenha a mesma impressão como eu, e para você e para mim, que temos a mesma impressão, eu tenho essa possibilidade explicativa, amém? E o paradoxo, tendo essa carinha de contradição, na verdade guardam, né, na sua profundidade, não digo lá no fundo, mas na sua profundidade. Entenda-se que a profundidade, ela se estende por todo o percurso, né? É profundidade desde o começo do buraco até o fundo dele, tudo isso faz parte de uma mesma profundidade, certo? Na profundidade do paradoxo se esconde lá no fundo como recompensa aos corajosos que não ficam com medo da descida, né? A grande recompensa que vai te acompanhar na subida.
Anábase, né? A catábase e a anábase aí se sucedendo, a descida e a subida, o catástrofe, Tolkien, um monte de outras coisas. O paradoxo tem essa clareza, o paradoxo ele tem essa dinâmica, certo? De anábase, catábase, ou melhor, de catábase e anábase. Quando eu aceito o desafio do paradoxo, e esse é o desafio que constantemente o nosso gordo faz a nós, certo? Eu aceito a descida. Eu saio do meu lugar de conforto, eu saio da minha Heireses, eu saio da minha escolha de ver duas verdades que parecem contraditórias. E em vez de eu me conformar e simplesmente escolher aquela que me vai ao gosto, rejeitando a outra, eu decido fazer este mergulho. E nisso existe um mistério interessantíssimo, que é a saída de mim mesmo. Ou seja, até onde a minha consciência consegue chegar, eu simplesmente consigo chegar até aquela verdade. E a outra me parece inalcançável, inatingível, ou que não pode habitar com aquela outra que eu de alguma forma já escolhi, certo? Quando eu desço até o paradoxo, eu realmente faço esse exercício de saída de mim, de desprendimento mesmo daquilo que eu tenho mais afeto, para ir em busca de algo maior, que é a verdade. E uma vez que eu tenho coragem de fazer a descida, lá eu tenho, né, na profundidade do desafio do paradoxo, um encontro com essa dama verdade. E ali então se dá essa união, da onde ao qual, a partir dela e com ela, eu ascendo dessa descida, né, e posso subir de novo da caverna, agora renovado. Morreu o Rodrigo preso às suas verdades parciais, e agora ascenderá um Rodrigo, né, ressuscitado, tá? Ressuscitado entre aspas, né, agora, né, mais da verdade, e mais comunhão com a verdade, né, ou que se comprometeu de uma maneira nova com a verdade. O paradoxo faz esse movimento. O paradoxo nos coloca diante de algo, né, nos desafia, nós saímos de nós, temos que descer até a profundidade do paradoxo e voltamos renovados pela verdade descoberta na profundidade desse abismo de sabedoria que se coloca diante de nós. E falando de abismo de sabedoria, nada melhor do que falar de Jesus Cristo, que nos apresentou alguns paradoxos. O principal deles é esse, né, que para viver é preciso morrer, certo? Isso é um claro paradoxo que alguns, inclusive, quiseram encarar como contradição, e muitos, né, que passaram pelo mundo da religião e do pensamento, né, encararam isso como contradição, rejeitaram o evangelho e se tornaram revoltados contra o cristianismo, tá? Mas para aqueles que têm a ciência verdadeira, eles podem perceber, e a ciência verdadeira nunca é simplesmente gnose, ela também é algo existencial, vivencial, performático e não só formativo, certo? Aqueles, né, que têm essa capacidade de ir até lá percebem que não há nada de contraditório, né? Que a vida, né, existe uma vida para além da vida. Que essa vida que nós temos é a imagem de uma vida maior e superior. E de que, de fato, aquilo que os homens chamam de morte nada mais é do que, em muitos casos, o processo necessário para que eu, me desprendendo de todas as coisas menores, não más, hein? Menores, que são as coisas materiais da vida da matéria, eu posso então ter completa liberdade para poder amar a Deus, que é o ser em si mesmo, certo? E a partir desse amor e dessa comunhão acessível, né, nós podemos agora então nos encher de eternidade. Mas para isso nós precisamos morrer para aquilo que não é eterno, para aquilo que não é a vida verdadeira, e em última análise também para aquilo que não é Deus, que não somos nós, né? E aí nós voltamos para aquilo que o grande Ponense queria nos falar. O que ele queria conhecer? A Deus e ao homem. Do que eu tenho que me desprender? Do que eu tenho que morrer para viver? Eu tenho que morrer para viver para aquilo que não é Deus e não é o homem de verdade, certo? Em suma da ópera, o pecado. Que é o pecado, né? Não tem nada a ver com Deus e também não tem nada a ver com a nossa natureza como Deus pensou, certo? Então é isso aí. Vocês vão me dar licença que eu vou ter que dar uma tossidinha aqui agora. Mas então eu fico por aqui, certo? Agradeço a todos que estiveram comigo até agora. E divulguem essas nossas lives que estão acontecendo. Todo o material e todo o conteúdo está sendo veiculado aqui na Sociedade Chesterton Brasil, certo? Um grande abraço a todos. Espero ter ajudado um pouquinho nesse encontro de sexta-feira. Vai ficar gravada a live. Então vocês digam, gostaram do conteúdo? Acharam legal que a gente conversou? Falem lá, tá gravada a live, falamos de paradoxos, falamos da contradição do mundo moderno e falamos sobretudo de como Chesterton pode nos ajudar com isso.
Está bem, pessoal? Desculpe pelas tosses aí, eu acho que eu falei muito, não tomei uma água. Sabem como é que é. É isso aí. Um grande abraço, até. Gordo Save the Queen.